Fala galera, chegando mais um dia, hoje terça-feira, que é um pouco mais de 5 da manhã, e aí a gente tá colocando pressão, mais um dia aqui colocando pressão, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre adultos, só que antes de chegar na fase adulta, você passa pela infância. E quando a gente olha e entende como funciona a cabeça dos adultos, a gente tem um potencial de retroagir até a infância. Michael, eu não entendi. Eu vou explicar para vocês. Quando você vê um adulto agindo de tal forma, um comportamento de tal forma, isso significa que tem um reflexo na infância. Hoje, os meus comportamentos, eles tiveram uma raiz na infância, é óbvio. Só que o que acontece? Eu comecei a modelar desde a minha adolescência alguns comportamentos que não traziam bons resultados para mim. Vou te dar um exemplo. Na minha adolescência, ali por volta dos 13 anos, de 13, 14 anos por aí, eu fiquei meio depressivo por conta de não conseguir me encaixar num padrão da época. E eu vivia sempre à margem. Eu estava sempre fora daquilo que as pessoas da minha idade na época exigiam. Existia um padrão dentro da escola. E aí começou com o 8º ano. Era no 8º, esse 8º, primeiro, o 2º e o 3º ano. Todo esse tempo foi fora do padrão. Eu vivi fora daquilo que era o normal. E aí, por conta de viver fora desse padrão, eu comecei a mudar algumas coisas que me colocariam em uma situação diferente. Como assim, Marco? Me explica. Por exemplo, desde os 13 anos eu não consumo refrigerante. Durante a minha infância, eu passei ali dos 4 até os 12 anos. Tomava refrigerante todo dia. Só que depois desse ápice, chegou num limite, eu disse, cara, isso aqui tem que mudar. Não com esse pensamento, essa racionalidade, mas eu tinha que mudar para poder algumas coisas na minha vida mudarem. Hoje eu sou um cara disciplinado porque aconteceu aquilo comigo, aconteceu esse estado, e aí o que fez tudo mudar foi a disciplina, foi de colocar algo, de ter algo como meta e seguir nessa meta. Daí foi onde o esporte entrou. Eu comecei jogando bola, eu era um atleta de futebol, mas até então eu não tinha tanta disciplina. E aí, depois de um tempo, logo com 13 anos, 14 anos, eu entrei na musculação. E aí, da musculação, eu comecei a ter mais disciplina, porque para você ter resultado, você tem que mexer com alimentação. Então, eu sempre mudei alguma coisa, apesar de que naquela época, essa questão de acessibilidade, de conhecimento, não era tão boa.
A internet ali chegou à tona por volta de 2009, 2010, e nessa época ainda não tinha esse conhecimento, mas aquilo que eu procurava entender ou que outras pessoas explicavam, eu sempre aplicava na minha vida. E aí mais na frente, antes de entrar no bombeiro, há 10 anos, eu, por conta da disciplina, daquilo que eu carreguei, eu chegava todos os dias. O curso de formação era às 6 horas, dava início, às 5h30, todos os dias, durante 8 meses. Eu estava lá presente, todos os dias, durante 8 meses. Onde tu quer chegar, Mike, com essa conversa? Eu quero chegar com essa conversa de que eu não tive um treinamento para construir aquilo que eu sou hoje. Mas o ideal, o certo, seria ter um treinamento, ter um envolvimento maior. Coisa que hoje, uma boa parte das crianças não é feito, não é construído. Analisando adultos, a gente consegue retroagir até a infância. Vou te dar um exemplo. Dia de domingo aqui em Jericoacoara existe um projeto que eles colocam as crianças para surfar e fazer atividades lúdicas, brincadeiras, exercícios, enfim. E aí, analisando, vendo as crianças brincarem de bola, bater um futebol, o que a gente percebe? Existe, e isso é uma coisa que é bem difundida de todas as situações que eu analisei. As crianças não tocam a bola. Existe um pensamento que isso já se forma coletivamente de crianças, a questão da individualidade. E isso também reflete como é que eu posso dizer para vocês? Isso reflete algo que eles também observam de outros jogadores de futebol. Isso traz de outros jogadores de futebol que eles têm como estrela, que é um cara que é habilidoso, um cara que resolve, e também reflete aquilo da personalidade deles. Um cara que não toca a bola é um cara que é individual, ele quer resolver, ele quer fazer, ele quer ali ser o centro do negócio. Outra maneira de se analisar, e eu estava batendo um futebol, isso já está com um tempo aqui em Jericoacoara mesmo, e teve uma situação que um rapaz chegou mais duro no outro e depois de um tempo, o rapaz que sofreu essa pressão, ele revidou. Ou seja, isso é um comportamento comum dentro do futebol. Se ele deu, ele vai levar. Ou seja, isso reflete o quê? Que é uma pessoa que ela não mede, essa pessoa que recebeu e depois aplica da mesma forma, ela não mede ou ela não entende a situação como esse negócio de eu não preciso revidar. Ele deu, mas foi por culpa dele, ou é porque eu não toquei a bola, enfim. Eu estou colocando uma situação que talvez o futebol seja de fácil entendimento para você. E isso acontece em outros esportes. Isso acontece em qualquer esporte, no jiu-jitsu, eu treino jiu-jitsu. E a ideia das pessoas é de sempre ganhar. As pessoas querem sempre ganhar. Claro que ninguém entra num esporte ou num jogo querendo perder, mas é diferente de você querer aprender. Perder é diferente de aprender. Dentro do jiu-jitsu, quando eu inicio um treino, no treino, eu posso me colocar em situações difíceis para eu poder treinar e sair daquela situação difícil.
Dentro do futebol, as pessoas escolhem sempre os melhores. Quando você vai tirar um time, aí geralmente o que acontecia, né? A gente tirava no pau ímpar, uma pessoa escolhia o time, aí ia puxando, sempre sobrava o pior. Porque ninguém quer estar com um time ruim, ninguém quer sofrer pressão. E o interessante é que sempre quando você se coloca numa situação mais difícil ou uma situação que você está em desvantagem, você obrigatoriamente se esforça para poder ser competitivo. E isso foi o que aconteceu comigo e acontece, e onde eu me coloco nisso? Eu sempre me coloco numa situação onde possa haver mais dificuldade para mim, porque isso me treina. E é interessante, eu já percebi isso, toda situação de esporte. Claro que eu também promovo isso, uma competitividade maior. Através da fala, através da cabeça, do sentimento, eu penetro na cabeça de outras pessoas, promovendo uma competição maior. Por mais que eu esteja em desvantagem, mas isso eu forço o meu oponente a dar o melhor dele. Lá na praia, a gente tinha uma brincadeira num final de expediente, que era o futebol de mesa. E aí, geralmente, era 1 contra 1 ou 2 contra 2. E sempre existia uma torcida contra mim. É incrível, sempre existiu uma torcida contra mim, porque eu sempre fui muito competitivo em tudo que eu me proponho a fazer. E as pessoas, elas têm essa ideia de que quando você é competitivo e quando você promove esse reflexo nas pessoas, elas tendem a torcer contra você. E comigo era sempre assim, existia torcida contra mim. Marco, onde você quer chegar com essa conversa? Essa conversa é que eu não tive a instrução necessária, mas hoje, analisando pelos esportes, analisando comportamentos do dia a dia, a rotina, a gente percebe alguns reflexos da infância. Na verdade, a maioria, ou grande parte, ou quase todos, você traz da infância. Esses dias eu estava lá na praia, e aí eu não entendi muito bem a situação. Tem um filho de um colega, ele levou um instrumento que é tipo uma prancha e um cilindro. E aí você fica equilibrando ali. E aí parece que o menino subiu nesse negócio e não conseguiu se equilibrar e ficou com raiva. Aí pegou a prancha e ameaçou como se fosse bater em uma pessoa que estava do lado. E isso é um reflexo do instinto que é chamado de pulsão, Freud chama de pulsão. De pulsão do indivíduo, da criança. O pai presente e analisando esse instinto, essa pulsão, era para corrigir na hora. A correção, o treinamento é feito no ato do acontecido. Hoje os pais, eles estão ausentes no dia a dia dos filhos. É terceirizado um acompanhamento. Na verdade, esse acompanhamento que eu falo é só de observar. Ei, olha um menino aí. E aí tem esse acompanhamento terceirizado e os pais, eles estão resolvendo outros problemas. Os pais estão trabalhando. E no dia a dia, no decorrer daquilo que vai acontecendo, as crianças, elas vão crescendo e vão potencializando aquilo que tem no instinto, na função delas. E onde isso é perigoso? Isso é perigoso porque vai chegar um momento
que isso vai precisar ser corrigido e vai ser mais dolorido para ela mesma corrigir isso. Quando você vai jogar, quando você vai brincar com a criança, quando você expõe a criança a estímulos diferentes, ela vai emanar, ela vai ali soltar a essência dela. E nessa essência você direciona. A gente, o ser humano, ele é feito de forma parecida, não de forma igual. Nós temos corpos diferentes, nós temos pulsões diferentes e são muitas coisas que estão envolvidas que mandam um resultado diferente. Mas existe um caminho onde você analisa a criança e você treina tirando aquela parte mais animalesca do indivíduo. Quando você tem um filho que é muito agressivo, você vai direcionar, você vai canalizar, você vai treinar a agressividade dele para outro local. Quando você tem um filho que é daqueles meninos mais astutos, num jogo, o menino quer sempre enrolar, você vai direcionar isso para outro local, porque isso vai refletir na fase adulta dele. Isso vai transformar, isso vai potencializar esse menino em outra coisa. Que quando chegar na adolescência, não tem mais esse controle dentro, não tem mais esse controle que existe nos primeiros 7 anos. Depois dos 7 anos, ele vai chegar um momento que vai potencializar isso. E aí você não tem mais aquela rédea bem ajustada para poder corrigir, para poder direcionar. Da mesma forma, na alimentação. A alimentação do seu filho segue um padrão repetido por você. A culpa é sua, do seu filho comer o que come, se alimentar como se alimenta. Nesse projeto que eu falei para vocês, eu estava observando, lá eles servem, no final ali da instrução, no final da aula, lá tem frutas, lá eles servem bolo, dão chocolate para os meninos. Eu nunca vi, acho que não tem refrigerante, mas já vi suco, água, enfim, tem esse material. E sempre eu observei, tem um menino lá que ele é mais gordo do que as outras crianças, muito mais gordo. E o menino, na hora da comida, ele aparece com um salgado, não sei da onde. Um salgado e comendo ali, e come o bolo, e come o chocolate, e come tudo. Ou seja, ele já grita para mim. Isso eu aprendi lá com o meu pai. Isso eu aprendi na mesa da minha casa. Existe um grito dessa criança. Ou seja, é simples analisar um comportamento. É só ver e rastrear da onde é que saiu. Que é lá de casa. O final de todo comportamento, ele está dentro da casa. Até hoje, para ser sincero com vocês, eu nunca presenciei de fato um pai ou uma mãe que treina comportamentos de filho. Nunca presenciei. Tudo é assim à toa. Existe a repreensão de alguma coisa, mas treinamento nunca vi. E hoje as crianças, isso é cientificamente comprovado. As crianças, elas têm uma probabilidade maior de ter DH porque elas são expostas a tempo de tela nos primeiros anos. Presta atenção, acho que você não entendeu de novo. E isso é o que mais se repete. Se você for em qualquer lugar, menino tá olhando televisão ou tá com tablet ou tá com celular. As crianças, em torno aí de 75% a 80%, elas estão expostas a uma probabilidade maior de ter um TDAH, principalmente severo, por conta da exposição a telas. As crianças estão expostas a telas. Talvez em hipótese alguma, principalmente ali nos 3 primeiros anos.
sem tela. E hoje o que os pais fazem? Celular para criança, para poder comer, celular para poder dormir, celular para poder, para tudo, para tudo. E aí eles não entendem que estão fazendo mal para a própria genética deles, que aquilo ali vai ser um reflexo piorado do que eles são. É interessante que a geração ela vai ficando pior. Se o seu pai era alguma coisa, você vai se tornar um pouco pior. Deveria ser o contrário. O treinamento ele vai sempre melhorando a parte da genética, porque a própria herança genética ela tem um padrão de se fortalecer, aquilo que você é exposto. Hoje as crianças elas estão sendo maiores, hoje as crianças têm você percebe isso através do esporte. Recordes vão sendo batidos por conta de treinamento, por conta de alimentação, por conta de tecnologia. As coisas vão melhorando. Só que racionalmente está havendo uma piora, porque as pessoas estão regredindo, as pessoas estão se especializando mais, os pais, eles não estão passando o que tem que ser passado, até porque também eles não sabem como é que você vai passar uma coisa que você não sabe, como é que você vai passar uma coisa que você não estudou, não tem como. Então, essa herança, essa carga genética, ela está sendo piorada. E enquanto a gente não focar nessa parte de instrução, nessa parte de treinamento, a gente vai encontrar pessoas que estão regredindo. Hoje a gente vê adultos, eu analiso muito por gerações. Essa geração, dessa turma de agora, de 50 anos, tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. O ponto positivo é que ainda eles são bem ativos. O ponto positivo é que eles são pessoas que são mais determinadas, são pessoas que aguentam mais pressão, mas racionalmente falando, são muito ignorantes. Já nessa geração agora de 30 anos, são pessoas que não aguentam pressão, são pessoas que não são disciplinadas, são pessoas que são fracas mentalmente, fisicamente. O pessoal de 50 é mais forte fisicamente, esse pessoal de 30 anos são mais fracos. E isso a gente vê que foi um problema de geração. E agora vai ter outro problema de geração, porque esse pessoal que tem 30 anos agora, eles estão tendo filhos, e aí a gente vai analisar o comportamento desses meninos quando tiverem 30 anos. E eu creio que vai ser bem ruim, porque menino agora não sobe nem numa árvore, menino não come mais fruta, só quer comer fine. O que é fine? Só quer comer fine, tomar refrigerante. Vai ser bem delicado. E aqui é um vídeo que é feito, e eu sei que esse vídeo, por eu estar falando isso, não vai fazer muita diferença. Vai fazer diferença se de fato eu aplicar isso. Como eu poderia aplicar isso? E como eu vou aplicar isso? Eu vou montar um curso para esse pessoal aí de 7 até 14 anos. E eu sei que é uma fase que é bem delicada, mas que ainda é uma esponja e consegue absorver coisas para poder tomar esse direcionamento. Eu nunca tive um treinamento ou uma instrução desse tipo, com pessoas que têm essa mentalidade. Quando eu retroajo ali aos meus 7 anos, eu nunca tive, e em hipótese alguma, algum direcionamento desse tipo.
E se eu tivesse um direcionamento desse tipo, uma instrução, um treinamento, eu não estou dizendo que resultados seriam diferentes, até porque houve algum resultado mesmo sem um treinamento. Mas isso foi por conta daquilo que eu carrego. E tem pessoas que precisam desse treinamento para poder tomar outro direcionamento, para poder tomar outro rumo. E isso daqui ajuda bastante, pelo menos aí a você que esteja assistindo e queira mudar. Só que o que acontece? Você não vai transformar a vida do seu filho sem antes transformar a sua vida. Porque o filho, ele é uma cópia, ele copia o hábito, ele copia o dia a dia do pai. Quando eu tive a instrução, lá na parte da sinotecnia, como técnico de cães, o cão mais novo, ele repete o comportamento do cão mais velho. Quando a gente inicia a instrução do cão, o cão mais novo observa o cão mais velho trabalhando. E uma parte já é carregado na parte genética do negócio, e outra parte ela é feita através do treinamento. E dessa mesma forma são os humanos. Uma parte você carrega dentro de você, aquilo que você traz do seu pai e da sua mãe. Outra parte é o ambiente. E hoje o ambiente ele tem um peso enorme. O ambiente ele tem uma força enorme, enorme. Pode ter certeza. Se a gente for colocar na parte no genético, no fenótipo, vai dar aí em torno de 70% para o ambiente. Você pode trazer uma carga genética muito boa, mas se você estiver exposto a um ambiente, vai ser bem complicado. Então, atenção, onde você vai inserir seus filhos, prestem atenção, queiram descobrir, queiram entender, queiram aprender sobre isso e apliquem, primeiro na sua vida, depois na vida dos seus filhos. E outra coisa, o treinamento ele é individual, o treinamento ele não é coletivo. Isso aqui, nem time de futebol, para dizer a verdade. Existe um treino coletivo, mas o treino é específico, é individualizado. Hoje existe um estudo para cada atleta e vê a deficiência dele e trabalha na deficiência dele. É a mesma coisa um filho. Você identifica a deficiência da criança e vai trabalhar na deficiência dela. E aí você começa a sentir a essência do menino. Você começa a descobrir, cara, esse menino aqui ele tem uma veia para isso. Esse menino aqui tem uma veia para isso. Aí você vai e induz a criança. Você coloca, você estimula. Primeiro você dá vários estímulos até você entender como a criança pensa, a criança age, o que ela gosta, e daí você fecha o funil, você direciona. Mas primeiro se começa com múltiplas habilidades. Você vê onde a criança é boa. Mas não existe um acompanhamento desse. A gente precisa focar mais em nós mesmos, a gente precisa treinar nós mesmos. Já imaginou seu filho observando a maneira que você se comporta, se você é uma pessoa determinada, tudo que você colocasse na sua cabeça você cumprisse? Se você estipulasse metas e fizesse, as suas atitudes estão sendo observadas por eles. E muito observadas. E eles vão querer fazer o que você faz. Eu acho que esse bate-papo aí foi importante. A gente já está aí com um tempo. E quando eu iniciar o projeto, eu vou validar esse projeto e depois eu vou trazer esse projeto para rodar de fato. E aí vai ser bem importante para a gente conseguir atingir uma boa parte e colocar um dedo aí no futuro. Porque a gente treinando esses meninos hoje, esse treinamento vai funcionar daqui a 30 anos. Esse treinamento vai gerar resultados, claro que no decorrer do tempo, mas com 30 anos na preparação da outra geração.
E aí a gente leva alguma geração para poder ter um resultado diferente. Beleza? Fecha os olhos aí pra gente fazer uma oração. Vamos lá fazer uma oração. Respira, solta o ar. Respira, solta o ar. Mais uma vez, respira, solta o ar. A gente começa assim, ó. Pai, eu te rendo graças pela tua bondade, pela tua misericórdia. Se renova todos os dias. Eu te agradeço por mais essa oportunidade. Eu te agradeço por mais esse acesso à tua sabedoria. Obrigado, Pai, por todos os filhos. Obrigado por ser filho também. E que como um filho eu realize tudo aquilo que o Pai veio a ensinar. O pai deixou tudo escrito. E ainda mais, o Pai deixou tudo aquilo que vai acontecer. Toda a herança que nós somos capazes de acessar. Mas esse acesso ele só vem através da instrução. A instrução já foi dada. É só você seguir. Tudo já está dentro de você. É só você se esforçar um pouco mais. É só você ser um pouco mais determinado. É só você ser um pouco mais resiliente. E que a gente possa passar todo esse esforço, essa disciplina, essa resiliência para os nossos filhos. Que a gente tenha a capacidade, a consciência de entender e sentir a essência da criança. Que a gente possa direcionar essas crianças para o melhor caminho. Que a gente possa treinar, de fato, cada criança dessa a exercer o próprio governo. Que a gente possa treinar cada criança dessa para, no futuro, ela ser, de fato, um governante e treinar os próprios filhos. A gente se vê diante de um grande desafio, mas os desafios são postos para aquelas pessoas que verdadeiramente têm capacidade. Ninguém carrega uma cruz maior ou mais pesada daquilo que pode suportar. Você consegue suportar esse desafio, você consegue suportar, você consegue carregar essa cruz. E que à medida que a gente carrega essa cruz, a gente tenha mais força. E que o carregar dessa cruz seja disciplina, seja uma forma de ensinamento para os nossos filhos. A família, ela ensina bastante, mas a família cobra muito da gente. E que a nossa família possa cobrar ao ponto de a gente conseguir dar tudo, entregar tudo, e a gente não consegue controlar de fato o futuro. Pode ser que algum filho se perca pelo meio do caminho, mas que esse ato de se perder não carregue culpa em nós, porque nós demos o melhor, nós fizemos o nosso melhor, e você vai ficar desprendido de toda e qualquer culpa. Eu te agradeço, Pai, por todo esse entendimento, eu te agradeço por essa oportunidade de acessar aquilo que já foi criado e que precisa só ser descoberto. Te agradeço em nome de Jesus, amém. Show de bola? Vamos botar pressão, mais um dia aí, vamos segurar essa mesma batida. O resultado aparece, beleza? Joga esse vídeo aí, curte esse videozinho aí, joga para as pessoas aí que precisam treinar seus filhos, para os pais, os recentes pais aí. Bota para esse pessoal aí treinar e aprender a instruir essas criançadas, beleza? Tamo junto, vamos lá, tá pressão.